A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula da revista dos Jovens. Já estamos na lição de número 8 do terceiro trimestre, que traz por título: Quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Ou seja, nós precisamos cumprir com a nossa missão e anunciar o Evangelho de Cristo a todo mundo, tá bom? Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à nossa escola bíblica dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado, porque toda semana tem dinâmica e tem também videoaula, tá bom? E se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, #AmoDinâmica, que eu vou deixar a parte do Senhor toda especial para você, tá bom? Mas sem demora nenhuma, vamos agora para a nossa aula, que está sensacional. Vamos agora para o nosso videoaula da lição de número 8 dos jovens do terceiro trimestre, que traz por título: Quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Ou seja, vamos estar estudando, irmão, sobre a necessidade que nós temos de estar anunciando o Evangelho, de estar anunciando a graça de Cristo. Todas as pessoas que foram alcançadas pela graça precisam ter alegria, disposição, voluntariedade de também anunciar essa graça de Cristo para as pessoas que ainda não conhecem. As pessoas que têm rejeitado a Cristo precisam ser alcançado através do Evangelho de Jesus. E sabe que tem essa missão, você e também a minha pessoa. Precisamos anunciar o Evangelho, a graça de Cristo, para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Vamos ver aqui agora o nosso textuário, que está em Colossenses capítulo 3, versículo de número 11. Presta atenção, é o seguinte: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, o Evangelho de Cristo, a graça de Cristo, tem poder para alcançar qualquer pessoa, independente da sua idade, da sua posição, do seu estudo, do seu país. A graça de Cristo é para que possa ser alcançado a todo mundo. Por isso que nós temos essa missão de estar anunciando a graça de Jesus e as pessoas estarem recebendo, porque a graça que Jesus nos dá transforma, liberta as pessoas e nos levará também para o céu. Que você sabe também que por merecimento ninguém irá para o céu. Nós vamos para o céu por causa da graça de Cristo Jesus, que é o favor imerecido. No resumo da lição, o comentarista colocou o seguinte: em Cristo somos capacitados para ser pregoeiros da verdade, embaixadores do Evangelho do Reino. Que coisa maravilhosa! Nós somos capacitados. O Espírito Santo nos capacita, nós temos a ousadia do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, para anunciar a transformação e a libertação. É por isso, irmãos, que nas igrejas de Jesus, muitas pessoas foram transformadas, foram libertas da prática do pecado. E por isso nós temos autoridade de falar de Jesus, porque Jesus nos transformou, Jesus Cristo me libertou. E hoje eu posso pregar para qualquer pessoa: Jesus Cristo tem poder de libertar, assim também como você. A leitura bíblica em classe está em Colossenses capítulo 3, versículo de número 11 ao versículo 14. Eu recomendo que você faça a leitura, até porque é um texto pequeno e os alunos já vão ter entendimento o que nós vamos estar estudando cada tópico, tá bom? Vamos para a nossa introdução. Na nossa introdução, o pastor Tiago colocou o seguinte: a presença do Evangelho em nossas vidas transforma completamente nossos paradigmas e opiniões pessoais. A experiência paulina da recepção da graça é um exemplo indubitável de como Deus pode transformar um odioso perseguidor de Cristo em humilde servo da causa do Mestre. O Evangelho que pregamos deve promover mudanças nas pessoas. Essa mudança começa no interior, vem de dentro para fora. Presta atenção no seguinte, meus irmãos. O Evangelho de Cristo, ele tem poder de transformar qualquer pessoa, de transformar opinião, caráter, personalidade. O Espírito Santo de Deus começa a agir nas pessoas quando aceitam Jesus Cristo. Quando as pessoas aceitam a Jesus, recebem o Espírito Santo, não estou dizendo de ser batizado no Espírito Santo. Eu estou dizendo que quando a pessoa aceita Cristo, o Espírito Santo agora tem a oportunidade de estar trabalhando na vida e vai agora fazer aquela limpeza, aquela purificação, tirar tudo aquilo que ele atrapalha a crescer na graça e no conhecimento. É por isso que o Evangelho tem poder de transformar as pessoas.
Quantas das pessoas que estão aí na igreja, na sua igreja, por exemplo, né? Muitos eram viciados, cheios de pecados, mas quando aceitam Jesus Cristo, o Espírito Santo começa a limpar, começa a trabalhar e começa a tirar toda a prática do pecado. Nós temos um grande exemplo na Bíblia Sagrada do apóstolo Paulo, que era perseguidor, não gostava do evangelho, não gostava dos cristãos, mas, no entanto, quando recebeu a palavra, quando entendeu a graça de Cristo em seu favor, ele entendeu que agora ele precisava anunciar com a mesma coragem, com a mesma ousadia que ele tinha de confrontar o evangelho, ele agora também tinha de falar de Cristo Jesus, porque o evangelho de Deus transforma, liberta o homem e nos modifica de uma forma que nós temos desejo de falar de Jesus, porque aquilo que foi bom para a gente, nós precisamos também mencionar, pregar, para que outras pessoas recebam também este evangelho da graça. Vamos dar início aqui agora ao estudo de cada tópico, tá bom? No tópico 1 vamos estar estudando atitudes que proclamam a Cristo. No item 1, o testemunho de vida como um ato proclamativo. O item 2, anunciando a Cristo através de uma vida que não faz mal. No item 3, anunciando a Cristo através de uma vida que faz o bem. Vamos ver cada tópico desse. O testemunho de vida como um ato proclamativo. Somos convocados para anunciar Cristo em todas as circunstâncias. Filipenses capítulo 1, versículo 18. A todas as pessoas, Atos capítulo 5, versículo 42. Essa é a missão da igreja. Na medida que somos anunciadores do reino, passamos a vivenciar uma experiência mais profunda nele, que gera atitudes capazes de evidenciar Cristo em nós. O cristianismo não deve se reduzir a um conjunto de debates estéreis. Tiago capítulo 3, versículo 9. Nosso ministério é muito mais nobre e importante. Por isso, deixemos aqueles que querem polemizar a Bíblia, gritando sozinhos. Colossenses capítulo 2, versículo 18. E continuemos nossa tarefa proclamativa de conduzir pessoas ao pleno conhecimento de Deus. O modelo padrão do anúncio do evangelho se dá pela pregação. Todavia, esse serviço não se exaure nisso. A transmissão de verdades espirituais por intermédio da pregação é a forma mais comum de apresentar pessoas a Jesus de Nazaré. Contudo, não é a única. A revelação do Salvador, por meio do testemunho de vida, também é uma forma de revelar às pessoas o tamanho do amor de Deus. João capítulo 13, versículo 15. Se a boca fala o que o coração está cheio, ela apenas verbaliza o que o corpo já faz muito tempo. Lembremos de que, na ordenação do ID, Marcos capítulo 16, versículo 15, o mestre deixou bem claro que a evangelização sempre terá nos sinais um poderoso instrumento de revelação do amor e da graça divina. Marcos capítulo 16, versículo 16 ao 18. Veja só, meus irmãos, no item 1, o testemunho de vida como ato proclamativo deixa bastante claro o seguinte: a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa forma de viver também é pregação do evangelho. Muitas das pessoas precisam olhar para você e ver o evangelho de Cristo. Ou seja, até porque, irmãos, o evangelho, ele liberta as pessoas da prática do pecado. O evangelho tem poder de mudar vidas. As pessoas que bebiam, quando aceitam a Cristo, vão parar de beber. As pessoas que fumavam, quando aceitam a Cristo, vão parar de fumar. As pessoas que mentiam vão parar de mentir. As pessoas que se prostituíam vão parar de se prostituir, porque o evangelho de Cristo gera mudança, transformação de vida. É por isso que quando as pessoas olharem em você, precisa ver o evangelho de Jesus. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm uma pregação maravilhosa, tem conhecimento da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, mas a sua vida, o seu comportamento não condiz com as suas palavras. Ou seja, canta bonito, prega até bonito, mas o seu exemplo não condiz com o evangelho de Cristo. E nós precisamos andar em novidade de vida. As pessoas precisam olhar em você e ver Cristo Jesus. Não adianta você pregar bonito, cantar bonito, mas a sua fala, o seu comportamento, as suas atitudes, os seus olhares não transmitir também o evangelho de Cristo através das nossas atitudes e comportamentos. Então, nesse primeiro item, irmãos, é necessário você abordar a necessidade de ser exemplo. E você sabe muito bem, irmãos, que ser exemplo é difícil.
Porque às vezes é mais fácil ensinar sobre boa conduta, é muito mais fácil, irmãos, ensinar sobre renúncia, mas é difícil renunciar à prática do pecado. É muito fácil, irmãos, ensinar acerca da oração, mas é difícil ter uma vida de oração. É muito fácil, irmãos, ensinar sobre as doutrinas, mas, no entanto, é difícil praticar as doutrinas de Cristo. Mas nós estamos aprendendo hoje que o nosso comportamento tem que estar de acordo com a nossa fala. Devemos pregar o que o Evangelho de Cristo faz, mas mostrar em nossa vida. Se nós pregamos que o Evangelho tem poder de libertar, nós devemos apresentar nossa vida como Cristo Jesus nos libertou. Nós somos uma carta aberta e todas as pessoas podem nos ler através do Evangelho de Cristo Jesus. Eita, meu Deus do céu, tá forte, pastor. Vamos agora para o nosso tópico 1, o item 2 da nossa revista, que traz por título: Anunciando a Cristo através de uma vida que não faz mal. Nós precisamos mostrar a diferença através do nosso modo de viver, tá bom? O comentarista colocou o seguinte: Paulo exortou os crentes da igreja que estava em Colossos e todos os que teriam aquela carta assumirem um padrão comportamental que rompesse com os costumes e hábitos daquela sociedade decadente. Colossenses capítulo 3, versículo 8 ao 9. A imagem que o apóstolo se utiliza é de alguém que está maltrapilho, vestido de modo indigno, mas que tem a oportunidade de se vestir adequadamente, ou seja, com respeito e dignidade. Efésios capítulo 4, versículo 22. Numa sociedade que despreza os valores cristãos, devemos ser aqueles que insistem em defender a verdade. João capítulo 8, versículo 32. Diante do ódio que vigora em nossos dias, somos convocados para promover a paz, seguindo os passos do príncipe da paz. Mateus capítulo 5, versículo 9. O nascer de novo é uma ruptura interior, espiritual, com as forças das trevas. João capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Que produz um afastamento pessoal e social de tudo aquilo que nos distancia de Deus. Se você é de Jesus, o pecado é indumentária, que não cabe mais em você. Portanto, viva livre. 1 João capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 6. Presta atenção no seguinte, meus irmãos. Veja só, meus irmãos. Aqueles que já receberam o Evangelho de Cristo precisam ter uma atitude diferente da sociedade. A sociedade pode pecar, a sociedade pode mentir, pode se prostituir, pode fazer o que quiser, até porque a sociedade vai estar seguindo o Deus deste século. Mas a igreja, as pessoas que aceitam a Cristo Jesus, precisam ter comportamentos diferentes, atitudes diferentes, porque nós conhecemos o nosso Salvador, e o nosso Salvador, ele é santo, e exige que nós também sejamos santos. Só que essa santidade, irmãos, precisa ser demonstrada através das nossas ações, das nossas palavras e comportamento. A sociedade pode praticar todo o pecado, mas nós que conhecemos a Cristo, devemos nos afastar de tudo aquilo que não agrada o Senhor. Tudo aquilo que nos atrapalha o nosso progresso espiritual, tudo aquilo que atrapalha a nossa salvação, nós devemos deixar, porque Cristo Jesus nos libertou, e quem está liberto não vive mais na prática do pecado. Quem se libertou da mentira não vive mais da mentira. Quem se libertou da prostituição não manda mais na prostituição, porque conheceu a Cristo Jesus. O Evangelho tem poder de transformar as pessoas. Agora, existem muitas pessoas que estão na igreja, mas, no entanto, não foram libertos. Essas pessoas não conheceram ainda o poder do Evangelho, não conheceu ainda a graça de Jesus. Muitas das vezes já aceitou a doutrina da igreja, mas não recebeu ainda a libertação dos seus pecados. É por isso que continuam presos ainda, agarrados no pecado. Mas você, eu, que estamos na graça, nós que recebemos o Evangelho de Cristo e já fomos libertados, nós não podemos viver na velha prática. Nós devemos abandonar tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento espiritual. Devemos demonstrar com as nossas ações que o Evangelho de Cristo chegou até o nosso coração. Por isso que somos diferentes. Outra vez vereis a diferença do que serve, do que não serve, do que obedece e daqueles que vivem a vida de desobediência. Precisamos obedecer os preceitos bíblicos, porque assim vamos alcançar a salvação através de Cristo Jesus. Eu lhe falei que o alimento era forte, viu?
Vamos agora para o nosso tópico 1, o item 3 da nossa revista, que traz por título: Anunciando a Cristo através de uma vida que não faz mal. Meu Deus do céu, a bondade tem que estar em nosso coração para todo mundo, até as pessoas que não gostam da gente. Nós precisamos fazer o bem, até porque a bondade é uma virtude de todo crente que vai morar no céu. É importante ressaltar que não basta deixar de fazer o errado, é urgente que sejamos praticantes do bem. O mundo carece de pessoas comprometidas diariamente com a construção de uma sociedade melhor. Não basta deixar de praticar iniquidade, é necessário fazer o bem. Deus quer que sejamos cada vez mais parecidos com Ele. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Ele nos amou até o último limite. Devemos fazer da mesma forma para com as pessoas à nossa volta. 1 João capítulo 3, versículo de número 16. Se de fato somos conhecedores de Deus, devemos andar em obras que Ele nos propôs, fazendo da vida um caminho de perdão e restauração de relacionamentos. 1 João capítulo 4, versículo de número 19. Veja só, meus irmãos, que texto maravilhoso. Veja só, meus irmãos, nesse item do número 3, vai estar abordando, irmãos, que nós precisamos fazer o bem. Não adianta tão somente, irmãos, não pecar. Nós precisamos também demonstrar que a nossa vida está diferente. Não é somente porque você deixou de praticar o pecado, até porque, na maioria das vezes, esses pecados prejudicam a sua própria vida. Então, na verdade, não pecar é parar de prejudicar a sua vida e a sua família. Mas o Evangelho de Cristo nos faz uma transformação tão melhor, tão maior, que nós não somente deixamos a prática do pecado, mas agora começamos a ter o comportamento de bondade. Agora nós também precisamos demonstrar com as nossas vidas que nós temos a bondade em nosso coração. Nós temos o desejo de ajudar as pessoas que muitas das vezes não gostam nem da gente, falam mal da gente, nos criticam, são até nosso inimigo, mas no entanto nós temos um coração voluntarioso que acaba ajudando essas pessoas, mesmo sem ela merecer. Não são porque elas merecem, é porque o nosso coração tem bondade. Então as pessoas, irmãos, que já foram alcançadas pelo Evangelho, precisam ter bondade, precisam ter comportamento diferente, uma atitude diferente. Porque se nós, irmãos, temos as mesmas atitudes das pessoas que são do mundo, nós estamos caminhando segundo a vontade do mundo. Nós precisamos ter atitudes e comportamentos diferentes em diversas situações, porque são essas atitudes, são esse comportamento, é esse fazer o bem que a sociedade vai dizer: rapaz, João está mudado, Maria está mudado, porque antes nós agiríamos de uma forma diferente, com crueldade, procurando a vingança, procurando o mal, e hoje não, nós procuramos a paz, nós procuramos ajudar, nós temos o perdão, nós liberamos o perdão para as pessoas que nos ofendem, algo que seria impossível no passado. Mas quando conhecemos a Cristo, o perdão e o amor faz parte da nossa vida, e agora nós conseguimos amar e perdoar até os nossos inimigos. Isso também vai comprovar que somos diferentes por causa do Evangelho de Cristo Jesus. Meu Deus do céu, mas pastor, está muito forte essa palavra. Se prepare que tem mais coisa aqui interessante ainda, tá bom? Vamos jogar para o nosso segundo parágrafo, que traz por título: Cristo, toda a mensagem a todos. No item 1, o dever evangelístico é para todos. No item 2, Jesus é a origem e a causa das nossas capacidades evangelísticas. E no item 3, o que importa em nossa pregação é Cristo. Meu Deus do céu, viu? Mas antes, deixa eu fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. O que é ser membro é ser parceiro. Nós estamos dando todo o suporte para pastores, superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Vou deixar passando aqui agora um vídeo. Possa ver os nossos materiais que estamos enviando para os membros. Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. Estou lhe falando que estamos dando todo o suporte, tá vendo? Slide, vídeo chamada, despertador, artigos.
resumos, gráficos, meu Deus do céu, ideias de apresentações, a dinâmica por vídeo, a dinâmica por escrito, a dinâmica dessa aula já vai estar disponível no nosso canal, tá bom? Então são vários materiais que estamos enviando para os membros. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Se você quiser ser membro, na descrição desse vídeo, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para que você possa entrar no grupo de informações. Quando você entrar no grupo, eu vou lhe chamar e tirar suas dúvidas, tá bom? Para facilitar a sua vida, vou deixar aqui meu WhatsApp, porque assim você entra em contato comigo diretamente, tá bom? Vou lhe mostrar nossos materiais, tenha certeza que vai ser maravilhoso. São mais de 20 benefícios para as pessoas que são membros, tá bom? Já deixa aqui a paz do Senhor para todos os membros do nosso canal e venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Vamos para o nosso tópico 2, o item 1 da nossa revista, que traz por título: O dever evangelístico é para todos. Como bem afirmou Cristo, nele todos somos um. Os múltiplos ministérios, dons e sinais que são distribuídos pelo Santo Espírito para as igrejas têm como objetivo central validar nossos esforços evangelísticos. Se algo em sua vida ou em sua igreja está sendo feito, mas não visa a proclamação do evangelho, não deve ser realizado, pois isso não vem de Deus. Paulo lembra aos irmãos em Colossos que não importa a origem étnica de alguém, sua bagagem cultural ou seu estado civil. Isso numa sociedade de pessoas livres e escravas. É dever de todos ensinar, pregar e fazer discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 7, Lucas capítulo 9, versículo 2. Ninguém deve se esconder atrás de desculpas que tentam terceirizar a responsabilidade individual na obra de evangelização do mundo. É importantíssimo lembrar que precisamos de pregadores cheios do Espírito Santo. Você está disposto a ser esse pregador? Deixa aqui nos comentários. Veja só, meus irmãos, nesse item do número 1, o dever evangelístico é para todos. É necessário destacar o seguinte, irmãos. Tem muitas pessoas que inventam várias desculpas para não pregar o evangelho. Ah, mas ninguém me dá oportunidade, ninguém me chama, só chama aqueles pregadores cheios de Deus e, no entanto, ninguém me dá oportunidade. É que as pessoas pensam, irmãos, que anunciar o evangelho precisa ser na igreja. Muitas pessoas pensam, irmãos, que para pregar o evangelho você precisa estar com o microfone. E, na verdade, não é isso. Todo cristão tem a chamada para anunciar o evangelho de Cristo. A missão de pregar não é somente dos pastores, não, ou dos evangelistas. Todo mundo precisa anunciar o evangelho. É missão de todo mundo. Mas isso não significa que essa pregação, que esse anunciar vai ser na igreja. Você pode muito bem anunciar Cristo na sua escola, nas redes sociais também, mandando um convite, seu vizinho, seus parentes. Você pode anunciar, aliás, você pode não. Você deve anunciar o evangelho onde quer que você esteja. A sua própria vida vai servir como uma pregação do evangelho, seu comportamento, suas atitudes, mas também você precisa verbalizar, você precisa anunciar aquilo que Cristo Jesus fez na sua vida e demonstrar que as outras pessoas também podem ser alcançadas por esse evangelho. Assim como Jesus mudou a sua vida, ele tem poder de transformar as pessoas também que estão ao seu redor. Mas nós temos essa missão, irmãos, de pregar o evangelho. Tire essa ideia da sua cabeça que para pregar você precisa ter um microfone, você precisa ter um púlpito. Isso é mentira. É claro que existem pessoas, irmãos, que foram chamadas para esse ministério, irmãos. Para cada pessoa Deus nos dá um dom, mas a chamada para pregar é de todo mundo. Você pode até não saber ler, você pode até saber não cantar, pode não ter estudo nenhum, mas no entanto você precisa anunciar o evangelho de Cristo. Por quê, pastor? Porque existe o amor de Deus no seu coração, o evangelho te alcançou, Jesus Cristo está te dando força, te dando graça. Logo, você também precisa transmitir esse mesmo amor para com as outras pessoas. É por isso que o dever evangelístico é para todos. Todos nós temos a chamada para pregar o evangelho de Cristo. Ou seja, todo cristão tem que ser um ganhador de almas. Quer saber o seguinte? Você já ganhou alguma alma para Cristo? Você já conduziu alguma alma até Jesus Cristo? Se você não fez isso, comece agora em nome de Jesus, viu? Meu Deus do céu, viu? Se prepare aí. Vamos agora para o nosso tópico 2 e o item 2 da nossa revista, que traz por título: Jesus é a origem e a causa das nossas capacidades evangelísticas, viu? Mas quer saber o seguinte, você já está inscrito no nosso canal? Ah, sim, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Você não está inscrito ainda, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, senão você vai perder os nossos vídeos.
Toda semana tem vídeo aula e também tem dinâmicas para facilitar a compreensão dos seus alunos, tá bom? A parte do... Deixa aquele comentário também que eu respondo todos os comentários, tá bom? Vamos ver o que o nosso pastor Tiago colocou aqui na nossa revista. Nosso compromisso é estudar para pregar cada vez melhor. Devemos nos esforçar para conhecer bem as pessoas a quem iremos anunciar Cristo, pois é nosso dever contextualizar ao máximo as boas novas de Jesus, de uma forma que as pessoas compreendam a mensagem das boas novas. Assim, estaremos fazendo nossa parte para que a comunicação do Evangelho não sofra ruídos ou impedimentos humanos. Todavia, se conhecermos nossas limitações, assim como fizeram vários heróis da Bíblia, experimentaremos a mesma certeza que eles, tudo em virtude da bondade e da misericórdia de Jesus. Todo o nosso preparo missiológico evangelístico se reduz a nada se não tivermos a presença de Cristo conosco. Sendo assim, façamos a nossa parte estudando, orando e exercitando a empatia. Confiemos que o Salvador operará tudo em nós. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 6. Veja só, meus irmãos, esse ponto é fundamental você abordar o seguinte. Nesse tópico 2, irmãos, o comentarista está abordando acerca da questão dos pregadores. As pessoas que precisam ter conhecimento da palavra de Deus para que possa ser anunciado. Quem quer pregar, irmãos, precisa estudar. Quem quer pregar precisa ler. Não tem como ser um pregador e não gostar da leitura da Bíblia Sagrada. Não tem como ser pregador e não conhecer bons livros e estudar bons livros. Você sabe muito bem que Paulo era um grande pregador, conhecedor da palavra, mas, no entanto, ele sempre tinha bons livros para que pudesse dar, assim, conhecimento da palavra. Assim também acontece na nossa vida. Se você quer pregar, que você estude, que você medite, que você compre bons livros. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar bons livros. Meu Deus do céu, tem tantos PDF aí maravilhosos. Em outras palavras também, viu? Se você tão somente ler e estudar a Bíblia, tenha certeza que vai ter mensagens poderosas. Mas existe, irmãos, muitos temas difíceis que nós estamos estudando. Por isso que é necessário ter um curso teológico, para que você possa, assim, sistematizar seus conhecimentos. Mas tem pessoas, irmãos, que chegam a pensar que curso teológico é do diabo. Esse pensamento não é de quem quer pregar a palavra de Cristo, não, viu? Até porque teologia é o estudo de Deus. Nada mais é do que você organizar as suas ideias. Então, todas as pessoas, irmãos, que querem pregar, querem ter conhecimento, precisam meditar na palavra do Senhor, precisa ser inscrito no canal Descomplicando a Teologia, tá bom? Se quiser também, precisa comprar aqui o meu livro, olha, Descomplicando a Escatologia, onde eu falo desde o arrebatamento até novos céus e nova terra, com a linguagem bastante descomplicada para facilitar o entendimento, viu? Então, irmãos, a questão de procurar conhecimento é de todo cristão. Tem pessoas, irmãos, que parece que Deus vai abrir a mente, Deus vai abrir a cabeça e vai colocar todo o conhecimento, e isso não acontece. A própria Bíblia deixa bastante claro que o Espírito do Senhor nos fará lembrar, mas lembrar daquilo que você estudou. Se você não estuda, o Espírito Santo não tem nada para lembrar na sua mente, pelo amor de Deus. Então, procure ter zelo, compromisso, responsabilidade com a leitura da Bíblia Sagrada e com o estudo constantemente, porque assim você terá conhecimento e poderá explicar melhor a palavra de Deus. Tem pessoas vivendo muito no improviso, viu? Vigia com relação a isso. Procure ter conhecimento cada vez mais da palavra do Senhor. Vamos agora para o nosso tópico 2, o item 3 da nossa revista, que traz por título: O que importa em nossa pregação é Cristo. Você não foi chamado para ser somente o representante de uma religião. Nosso compromisso é com Cristo e com a apresentação do seu amor radical que se revela na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Só nos interessa falar do amor de Jesus, denunciar o pecado para revelar Jesus, orar por milagres, para que incrédulos vejam o poder do Salvador, servir uns aos outros, até que sintam a presença de Deus em nós. Não fomos chamados para agradar as pessoas com palavras sofisticadas, que ao invés de convidá-las à salvação, apenas anestesiam os seus pecados. Pregar o Evangelho de Cristo é o que importa. Colossenses capítulo 3, versículo de número 11. Meu Deus do céu, viu? Nesse item 3, irmãos, eu vi o canal Descomplicando a Teologia, o pastor quase falando o nome, porque deixa bastante claro o seguinte: o que importa em nossa pregação é Cristo. Em outras palavras, a nossa pregação tem que ser descomplicada. Nós devemos pregar para que as pessoas possam entender. Tem muitas pessoas, irmãos, que pensam que pregar é falar bonito.
é usar palavras que ninguém vai entender. Isso é mentira. A nossa pregação tem que ser entendível. As pessoas precisam entender o que nós estamos pregando. Não vai adiantar se você prega e as pessoas não entendem. Não vai adiantar você estar pregando e as pessoas, para entender a sua mensagem, estão com dicionário para ver. O que é que o irmão está dizendo aí, pelo amor de Deus, que eu não estou entendendo nada? A nossa pregação é simples. Jesus Cristo salva, liberta e vai vir buscar a sua igreja para morar no céu. Essa tem que ser a nossa mensagem. Mas hoje em dia, irmãos, tem tanta mensagem para massagear o ego, tem tanta mensagem de receba, 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 que a gente passa o culto todo receba. Quando termina o culto, ninguém recebeu nada. Essa não deve ser a mensagem das pessoas que conheceu a Cristo Jesus. Cristo Jesus, a mensagem é bastante simples. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu no seu lugar, para trazer a salvação, para te libertar do pecado. E tenha certeza, as pessoas que creem em Cristo Jesus vão morar no céu. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo. E esse Evangelho modifica e transforma as pessoas quando aceitam. A mensagem é bastante simples, irmãos. Tudo tem que focar em Cristo Jesus. Toda glória, toda honra é dada nele. Mas hoje, mano, tem muitas pessoas procurando fama, procurando reconhecimento para si, enquanto, na verdade, Cristo Jesus tem que ser reconhecido e valorizado em nossas palavras, em nossas pregações. Que tudo seja feito para a glória dele. O que importa em nossa pregação é Cristo, que nós possamos desaparecer e que Cristo apareça. Toda honra e toda glória seja dada ao nome dele. Ele sim te salvou e vai fazer com que você vá morar no céu em nome de Jesus. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, o item 1 da nossa revista, que traz por título: Pregando o amor. Corresponda à honra de ser chamado por Cristo. Os que foram chamados por Deus não podem viver como se fossem ignorantes quanto à graça e à salvação adquiridas por Jesus. Quem foi alcançado pelo Evangelho para pregar o Evangelho deve viver nos critérios do Evangelho. Paulo convida os leitores da sua epístola a viver o padrão do reino. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Pois de nada adianta ser pregador e perder a própria alma em vaidades e pecados. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Os primeiros a serem impactados pela palavra que pregamos é o pregador. Como representantes de Cristo nessa geração, devemos ser reconhecidos pelos sentimentos e obras que o representam, compaixão, bondade, humildade e etc. Se alguém assume essa vocação missionária e evangelística, precisa entender as consequências que acompanham esse comprometimento. Seremos odiados por todos. Mateus capítulo 10, versículo 22 e também 24, versículo 9. Tratados como as pessoas mais indignas. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9 ao 13. Perseguidos, injustiçados. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 ao 9. Nada disso, porém, deve servir de obstáculos, nos impedir assim de proclamar a todas as pessoas o maravilhoso amor de Deus pela humanidade. Preste atenção no seguinte, meus irmãos. Nesse item 1, irmãos, do terceiro parágrafo, está chamando a atenção o seguinte, irmãos. Nós devemos corresponder à honra de ser chamado por Cristo. Veja só, meus irmãos. Ao ser chamado por Cristo para pregar o Evangelho, o mundo não vai nos aplaudir, não. O mundo não vai nos amar, não. Nós não vamos ser famosos, não. Todas as pessoas que estão se tornando famosos, muitas das vezes, é que as suas mensagens estão fazendo a vontade do mundo. Nós precisamos pregar a Cristo. E quando nós pregamos a Cristo, nós estamos pregando contra o pecado, contra o diabo, contra todas as artimanhas do inimigo. Logo, a sociedade e este mundo não vão nos aplaudir. Todas as vezes em que estamos sendo aplaudidos, é que estamos fazendo a vontade do mundo. Estamos pregando a mensagem que o mundo quer, que o mundo gosta. Porque o Evangelho de Cristo, irmãos, é para trazer mudança, libertação, mudar a sociedade. E você sabe muito bem que as pessoas preferem viver na prática do pecado. Logo, o mundo vai nos odiar. O mundo vai estar nos caluniando. O mundo vai estar falando mal da gente. Mas, muitas das vezes, tem que ter sido o contrário. Tem muitas pessoas, irmãos, querendo ser famoso na pregação do Evangelho. Esse não é o papel do homem nem da mulher de Deus. Claro que nós podemos pregar, anunciar Cristo Jesus em todos os momentos, em todas as épocas e de qualquer forma possível, pelas redes sociais, em casa, na televisão, pelo YouTube, onde você puder, fale de Jesus Cristo de Nazaré, mas nunca procure a fama nem o reconhecimento. Nunca deixe de falar a verdade por causa dos seus seguidores. Tem muitas pessoas, irmãos, que têm medo de pregar a verdade, para que os seus seguidores não parem de seguir você, mas a
a mensagem de Cristo continua sendo verdade e nós devemos honrar a chamada de Deus em nossa vida. Se Jesus Cristo te chamou, pregue a verdade, fale a verdade, mesmo que as pessoas não gostem de você, mas é muito melhor Jesus Cristo gostar de você do que a sociedade. Eu prefiro o amor de Cristo, eu prefiro fazer a vontade do Senhor, eu prefiro obedecer a Deus do que obedecer a este mundo, até porque a fama deste mundo é passageiro, mas Cristo Jesus nos dará o céu. Eita maravilha, glória a Deus! Vamos para o nosso tópico 3, o item 2 da nossa revista, que traz por título A Seriedade da Evangelização. Paulo exorta seus leitores que no que se refere aos fracos e caídos, devemos aplicar em nossa prática evangelística o mesmo princípio de graça e misericórdia que experimentamos em Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Esse princípio parece bem diferente da atitude de certos pregadores. Num dos momentos mais marcantes do Evangelho, o mestre perdoa uma mulher que flagrantemente havia pecado. João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Entretanto, Jesus afirmou, vai-te e não peques mais. João capítulo 8, versículo 11. O Salvador não precisou fazer um interrogatório inconveniente, apenas um perdão exortativo e uma graça repreendedora. Ou seja, Cristo Jesus tem poder de perdoar a qualquer um. Nesse item, irmãos, é necessário você abordar o seguinte, irmãos, que o Evangelho de Cristo tem que ser com seriedade, compromisso e responsabilidade. Tem muitas pessoas, irmãos, brincando de pregar o Evangelho. Tem muitas pessoas, irmãos, fazendo tanta pataquada nos púlpitos para chamar a atenção do povo. E, na verdade, o Evangelho de Cristo é bastante simples. Cristo Jesus perdoa o pecador, Cristo Jesus liberta o pecador e tenha certeza que vai nos levar para morar no céu. Mas tem muitas pessoas vão brincando com o Evangelho, mas o Evangelho de Cristo tem que ser pregado com seriedade e bastante responsabilidade. A seriedade da evangelização. Tenha muito compromisso, irmãos. Fale a verdade. Não fiquem falando aquilo que Deus não mandou. Não fique tentando enfeitar o Evangelho de Cristo, pois o Evangelho não precisa de enfeite nenhum. O Evangelho de Cristo é poder de Deus para transformar todos aqueles que crêem em Cristo Jesus. Meu Deus do céu, vamos agora para o nosso terceiro tópico, o item 3 da nossa revista, que traz por título Só há pregação do Evangelho onde há amor. Não tem como pregar se não tiver amor em nossa vida. É amor naquele que são os pregadores, viu? Nem amor no mundo não. No mundo vai ter pecado, vai ter prostituição, vai ter divisão, vai ter traição, vai ter tudo. Mas na vida daqueles que estão pregando, precisa ter o amor. Vamos ver o que nosso pastor Tiago colocou aqui na nossa revista. A mensagem de Cristo é completamente mediada pelo amor. Diante das desafiadoras orientações dadas àquelas igrejas que leriam esta carta, Paulo lembra-lhe de que o amor é suficiente para uni-los. Aquilo que nos vincula a Deus e uns aos outros é o amor. Colossenses capítulo 13, versículo 14. É por isso que uma pregação genuinamente cristã não pode ser odiosa, pois este não é o padrão divino. Num tempo de tantos conflitos, que a igreja seja um lugar de apaziguamento das tensões, o ponto de equilíbrio em meio ao caos. Vivamos o amor. Veja só, meus irmãos, tem muitas pessoas, irmãos, que quando estão pregando, transmitem raiva. Eu conheço muitas pessoas, irmãos, que quando estão pregando, transmite raiva, transmite ódio, arrogância, prepotência. Eu fico dizendo, meu Deus do céu, o Deus que esse daí está pregando não é o Deus que eu conheço, não. O Deus que eu conheço é um Deus de amor, é um Deus de compromisso, de responsabilidade. É um Deus que está disponível a estar nos perdoando. Claro que vai chegar o momento que esse Deus vai estar cobrando de você, vai estar cobrando os pecados da humanidade. Isso é verdade, mas Deus sempre está disposto de salvar o homem. Deus sempre está disposto em libertar o homem de toda a prática do pecado. Mas tem pessoas, irmãos, que têm uma mensagem ruim demais, irmãos, dura demais. Eu sempre digo, irmãos, tem pessoas, irmãos, que pensam que Deus está lá no céu com um chicote, pronto para nos bater no primeiro pecado que nós cometemos. Vou te matar, vou te destruir, Deus vai te castigar, Deus vai te jogar no inferno. Tem pessoas, irmãos, só prega maldade, nunca prega que o evangelho é boas novas. A própria palavra evangelho significa boas novas, logo, nós devemos anunciar as boas novas. Mas tem pessoas que ficam pregando o evangelho de tristeza, de sofrimento, de derrota. O evangelho de Cristo é poder de Deus e tem poder de transformar a qualquer um. Por isso, vemos anunciar as boas novas de Cristo Jesus e não os nossos costumes nem as nossas doutrinas. Fale de Jesus Cristo, porque essa é a nossa missão.
Pois é, meus irmãos, tem pessoas, irmãos, que só pregam a maldade, só prega destruição. O evangelho dele é somente de derrota, o evangelho velho. Nós devemos anunciar Cristo Jesus, que tem poder de libertar. Mas pare, irmãos, de falar do mal, pare de falar do diabo. Tem pessoas que passam o culto todo falando do diabo e nunca falam de Deus. A nossa mensagem tem que ser as boas novas do evangelho. Cristo Jesus tem poder de libertar qualquer pecado e qualquer pecador. Basta que a pessoa crer nele. Essa tem que ser a nossa mensagem. Não estou dizendo com isso, irmãos, que nós não vamos pregar que o inimigo também trabalha, que as pessoas que não aceitam Cristo Jesus não vão morar no céu. Não, nós devemos pregar, mas com amor. A nossa mensagem tem que ser com amor. As pessoas não podem ver arrogância nem prepotência nas nossas palavras. Tem que ver o amor de Cristo e perceber, meu Deus do céu, eu estou em pecado realmente, eu preciso aceitar Jesus, eu preciso me libertar. Esse tem que ser o desejo no coração dessas pessoas. E através da sua pregação, você pode favorecer isso, você pode facilitar o entendimento dessa forma. Mas tem pessoas, irmãos, só prega maldade, maldade na maldade. É por isso, irmãos, tem pessoas que vão na igreja e nunca mais retornam por causa desse tipo de pregadores, viu? Vamos vigiar com relação ao nosso comportamento e às nossas palavras, tá bom? Vamos para a nossa conclusão. Nossa vocação evangelística universal é uma das maiores honras que a fé cristã nos concede. Todos os crentes têm o dever de pregar a mensagem da salvação aos não crentes. Esta não é uma responsabilidade só do pastor ou dos missionários. O tema da nossa pregação deve ser sempre só uma: Cristo crucificado, ele foi ferido e morreu na cruz por nos amar. E nós também devemos dar esse amor. Nós também devemos transmitir esse amor através das nossas palavras e nossa atitude em nome de Jesus de Nazaré, viu? Vou encerrando esse vídeo, deixando a paz do Senhor. Quero saber o seguinte, você gostou? Deu para entender um pouquinho mais a lição? Se eu tiver facilitado a sua vida, por gentileza, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e se quiser, venha ser membro e receber todo o nosso suporte, tá bom? Vou deixar aqui meu WhatsApp para quem quiser ser membro, conversar comigo em nome de Jesus. A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.